Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, é uma grande alegria estarmos juntos depois desta pausa, de praticamente 3 semanas em que nós não pudemos cumprir o nosso compromisso regular de programa ao vivo. E a razão era evidente, nós estávamos numa peleja, digamos assim, no nosso Congresso Nacional, uma série de projetos importantes estavam em fase final de tramitação, ou pelo menos quase final, e graças a Deus, hoje nós podemos dar grande glória a Deus, uma grande ação de graças a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos concedido. Não é a vitória da guerra, mas é a vitória de uma batalha importante, nesta fase. Então, só para vocês saberem como estão as coisas, para que aqueles que ainda não receberam as notícias, porque algumas dessas coisas foram decididas há 15 minutos atrás no Senado Federal. Então, em primeiro lugar, com relação ao Código Penal. Com relação ao Código Penal, nós, através de um grande esforço do senador Pedro Taques, que é o relator do projeto de reforma do Código Penal, juntamente com o senador Vital do Rego, da Paraíba. Os dois senadores, Pedro Taques do Mato Grosso, Vital do Rego da Paraíba, agora na reunião desta manhã, na comissão especial do Senado para a aprovação para a reforma do Código Penal, passaram 3 emendas importantíssimas. Essas 3 emendas importantíssimas, que são para nós que militamos e trabalhamos muito nessa questão de família e vida, na defesa da família e na defesa da vida, foram emendas de uma importância extraordinária. Em primeiro lugar, a primeira emenda, acho que vocês têm aí o PDF das emendas do senador Vital do Rego, a questão do artigo 123 do Código Penal, onde ficou esclarecida a questão do infanticídio, naquela linguagem tradicional de matar sob influência do estado puerperal, etc. Ou seja, o resumo para você entender, tudo continua como está no Código Penal atual. A segunda emenda, que fala a respeito do aborto, também foi aprovado que no Código Penal permanece aquilo que está no Código Penal atual de 1946, ou seja, sem mudar praticamente nada, exceto o caso dos anencéfalos, que aí, como se trata de um parecer do Supremo Tribunal Federal, isso daí, para ser derrubado, precisaria ir ao plenário, do Senado na votação, e aí nós podemos trabalhar também isso daí numa outra fase. E, finalmente, a terceira emenda que vocês encontram nesse PDF, que está aí à disposição de vocês, do senador Vital do Rego, é uma emenda que exclui do Código Penal as expressões gênero, identidade de gênero, identidade sexual, opção sexual e orientação sexual. E a justificativa, que foi dada, é muito importante, porque ele diz assim: tais expressões não encontram definição consensual na doutrina e nem constam de nossa tradição legislativa. Conforme argumenta o senador em suas emendas, a vasta literatura que denuncia o uso de tais conceitos mais como uma ideologia de gênero do que propriamente como uma política de gênero. Então vejam
aí, meus caros, essas 3 emendas fundamentais, não é? Foram um trabalho, digamos assim, de uma grande importância, não é? Onde todos os setores do movimento Pró-Vida e Pró-Família, bispos, pastores evangélicos, ONGs, todos se uniram no esforço de fazer ver aos senadores da comissão especial qual era o parecer, qual era a visão, não é, da sociedade brasileira, dos eleitores, não é? Então, fico muito agradecido aqui, quero expressar a minha imensa gratidão ao senador Pedro Taques pelo esforço, tudo aquilo que ele fez para que essas emendas fossem colocadas no texto do seu relatório definitivo, com a aprovação nessa comissão especial. Então, muito obrigado. Deus lhe pague, senador, por tudo aquilo que o senhor fez, ouvindo aquilo que é realmente o clamor da sociedade brasileira, porque as estatísticas nos dizem claramente que o povo brasileiro como um todo, não é cada vez mais contrário à legalização do aborto. Então, ao fazer isso, o senador Pedro Taques cumpriu o seu dever de ser um homem, um representante do povo, ao ouvir aquilo que é o clamor do nosso povo. Então, senador Pedro Taques, Deus lhe pague, Deus o abençoe pelo seu esforço e por esse trabalho enorme, não é, que o senhor teve com este projeto de reforma do Código Penal. Também gostaria de deixar expresso, né, também o nosso agradecimento ao senador Vital do Rego, porque o senador Vital do Rego se dispôs a nos ajudar não somente nesse projeto do Código Penal, mas como também para excluir a ideologia de gênero do Plano Nacional de Educação, né, que nós iremos comentar daqui a pouco. Então, o trabalho do senador Vital do Rego, que é um católico praticante de missa diária, né, realmente foi muito importante para todos nós que defendemos a família e a vida. Você deve estar dizendo, Padre Paulo está fazendo propaganda de político. Eu não estou fazendo propaganda de político, eu estou aqui agradecendo. Quantas e quantas vezes, não é, nós, do movimento Pró-Vida e Pró-Família, fazemos denúncias e colocamos o nome de senadores que estão propondo projetos errados. Uma vez que os projetos dão certo, as coisas acontecem, penso que é o nosso dever de cristãos de agradecer quando os senadores cumpriram a sua missão, a missão de realmente representar os valores do povo brasileiro. Não é evidente que você pode chegar a dizer, não, mas era o dever deles. Sim, era o dever deles, mas numa situação em que tantos não cumprem o seu dever, né, nós devemos exaltar aqueles que realmente se dispõem, até com desgaste pessoal. Porque vocês devem compreender que, do outro lado, existe também pressão. Ou seja, o senador Pedro Taques e o senador Vital do Rego, eles certamente receberam pressão do outro lado, gente que queria aprovar o aborto com 12 semanas, gente que queria emplacar a ideologia de gênero, né, dentro da nossa legislação, e realmente foi de uma importância fundamental a atuação destes 2 senadores. Não poderia deixar, porém, seria muito injusto, né, se eu não salientasse também a atuação dentro da comissão do senador Magno Malta, né, que é evangélico, do Espírito Santo, e do senador Ricardo Ferraço, né, que também é do Espírito Santo. Esses 2 senadores foram muito importantes para levar para frente estas emendas dentro do Código Penal, o projeto de reforma do Código Penal. Eu gostaria de esclarecer
para as pessoas que não estão sabendo daqui para onde é que nós vamos, então está concluída uma fase, o Código Penal ainda não está aprovado, né? A tramitação é longa, então foi concluída uma fase desta comissão especial, se passa para a Comissão de Constituição e Justiça, da qual é presidente o senador Vital do Rego, e ali, claro, a coisa pode ser ainda mais aprimorada, ainda mais trabalhada. Então, depois de tramitar, irá para o plenário do Congresso e depois do Senado, perdão, e depois irá para a Câmara dos Deputados. Então, ainda existe muita estrada, né? Muito caminho para o Código Penal. Precisamos estar atentos, porque ele é fundamental, é um volume enorme de leis, né, que estão sendo trabalhadas e revistas. Então, nós, que como cidadãos brasileiros, precisamos realmente dar atenção a esse projeto importantíssimo. Muito bem. Outros 2 pontos foram importantes nessas semanas. A questão do famoso PLC 122, né? Apelidado de Mordaça Gay. Era um projeto que inicialmente começou visando a criminalização da homofobia, depois foi mudado o relator e com o novo relator se mudou a linguagem do projeto para não se falar mais de homofobia, mas se falar de gênero. Pois bem, o que acontece é que, como todo esse projeto visava exatamente levar para frente uma agenda de gênero, a agenda dessa ideologia de gênero, então era um projeto que nós estávamos bastante atentos. Houve muita polêmica na internet. Graças a Deus, nesta tarde, na tarde de hoje, o PLC 122 foi apensado ao Código Penal. Então, está resolvida a questão por enquanto. Ou seja, o PLC 122 agora faz parte, foi integrado ao Código Penal, já que o Código Penal iria, de fato, né, extinguir essa lei. Essa lei deixaria de existir, porque é uma matéria que compete ao Código Penal. E como nós vimos, pela emenda do senador Vital do Rego, né, ou seja, foi abolido toda a linguagem de gênero de dentro do Código Penal. Então, pronto. No atual estado de coisas, então, o PLC 122, nessa tarde, foi votado no plenário do Senado, o seu apensamento ao Código Penal e está decidido. Pronto, acabou. Ainda houve uma tentativa evidente de alguns senadores que militaram bastante por esse PLC, mas foi vontade do Senado Federal que então este PLC fosse apensado, né, ao Código Penal. Por enquanto, então, a batalha está ganha. Algumas pessoas, quando ouvem as nossas lutas, né, contra o PLC 122, dizem, mas Padre Paulo, vocês são contra, né? Vocês são preconceituosos, vocês são contra os homossexuais, contra as pessoas que adotam um outro gênero, vocês... Não, nós temos que entender o seguinte, gente. Nós estamos falando aqui de política. Política é a arte de buscar o bem comum. Ora, se o bem de uma minoria irá destruir o bem comum, o bem dessa minoria deve ser limitado. Então, é aqui que está a realidade. Existe um bem comum na sociedade chamado família. Ora, a família é um valor. O povo brasileiro, que é soberano, tem na família um grande valor. Pode ser que depois, na prática, nós, às vezes, naufraguemos em nossas famílias. Mas o povo brasileiro ainda vê, graças a Deus, ainda vê a família tradicional como sendo um valor a ser promovido. Ora,
Quando se quer dar status de igualdade, ou às vezes até um status privilegiado a outros agrupamentos de pessoas que quer se chamar também de família, que é essa a realidade da ideologia de gênero. Ou seja, a ideologia de gênero, ela é a relativização dos papéis sexuais, de tal forma que a família tradicional já não se compreende mais. Então já não tem mais fundamento, não tem mais razão de existir a família tradicional, não é? Então, esse tipo de relativização não é aceito pelo povo brasileiro. O povo brasileiro não quer. Veja, o povo brasileiro não é preconceituoso com relação, não é, à questão de gênero, perdão, a questão dos homossexuais. Não vejo, não há, estatisticamente falando, não é, essas pessoas não estão sendo agredidas mais do que os outros. Num país onde 50 mil pessoas são assassinadas por ano, você me apresenta uma estatística onde 120 homossexuais são mortos e você diz que isso, eles precisam de uma lei especial para isso, né? Eu não vejo por que é que se precisa de uma lei especial para essa questão, né? A estatística do próprio governo nos mostra que não tem proporção, né? Além disso, quando se diz que 120 homossexuais foram mortos por causa, né, da questão de homossexualidade, não se pergunta quem são os assassinos, porque muitas vezes os assassinos são os próprios homossexuais dentro dos seus litígios amorosos e companhia limitada. Então, não há razão de ser fazer uma legislação para privilegiar essas pessoas, não é? Por quê? Porque quando se faz uma legislação para dizer que as pessoas que têm este tipo de comportamento sexual, que essas pessoas devem ser colocadas e equiparadas à família tradicional, ora, você está então aqui claramente desamparando a família tradicional. Então é importante nós entendermos que política é isso, política é o bem comum, não é? A política é o bem comum. Então, se o bem comum da sociedade diz respeito a essa questão da família, que deve ser preservada, deve ser protegida, a família é uma instituição que deve ser protegida pelo Estado, então é evidente, fica claro, fica patente para todo mundo que a questão da ideologia de gênero não tem cabimento dentro da nossa legislação. Ou seja, as pessoas que, por acaso, forem agredidas, sofrerem alguma injustiça, não é? Por causa da sua homossexualidade, serão julgadas pelas mesmas leis que julgam as outras pessoas que são agredidas e sofrem injustiças por serem negros, nordestinos, sei lá, ou qualquer outro tipo de comportamento social, não é? Então, se um fulano é punk, o outro é emo, não é? Tudo bem, você vai ser preconceituoso com eles? Então, vão ser processados pela mesma lei que protege todo mundo, vai ser protegido pela mesma lei de todo mundo. Se eu sofrer algum tipo de preconceito, né, e discriminação injusta pelo fato de ser careca, eu não preciso de uma lei para proteger os carecas, não é? Então, por quê? Porque preconceito injusto, não é? Discriminação injusta, é uma realidade que vai ser julgado igual para todo mundo. Então não há por que criar uma lei para eles. A única razão de se criar uma lei para eles é aquilo que nós vemos na literatura da ideologia de gênero. Ou seja, é o que nós estamos vendo na Europa. São 3 estágios. Primeiro estágio, se criminaliza qualquer tipo de preconceito para com o gênero e a orientação sexual. Segundo estágio, se coloca isso como objetivo dentro do processo educacional e se obriga
as crianças a terem educação sexual orientadas para essa ideologia de gênero. E terceiro estágio, se impede, se proíbe que os pais façam objeção de consciência e tirem os seus filhos desse tipo de aula. Então, as escolas se tornam uma máquina de relativização, não é? Da sexualidade e de destruição da família. É isto que já está acontecendo na Europa. E graças a Deus a Europa, tarde, mas está acordando, está começando a negar esse tipo de agenda. Por que é que nós aqui no Brasil devemos adotar aquilo que já está sendo rejeitado, né, pelos próprios europeus? Então, não se trata de preconceito e não se trata de discriminar. Nós não estamos discriminando absolutamente ninguém. Nós só não iremos dar um status privilegiado para uma classe de pessoas de tal forma que esse status privilegiado vá contra o bem comum. E o bem comum chama-se família tradicional. Esse é o bem comum. Essa é a realidade. Então, com relação ao PLC 122, eu devo agradecer imensamente a atuação de dois senadores, né, evangélicos, o senador Magno Malta e o Eduardo Lopes, que tiveram uma atuação extraordinária, e exatamente por causa da atuação do senador Eduardo Lopes, do Rio de Janeiro, é que então tivemos a decisão de se apensar o PLC 122 ao Código Penal, né? Quero também, de forma muito especial, agradecer a atuação do senador Gin Agelo. O senador Gin Agelo, do Distrito Federal, né, foi realmente, se comportou como um companheiro. Eu não posso dizer outra coisa, ou seja, um homem que realmente esteve conosco, lado a lado, a todo momento, nas nossas necessidades. Ele não estava nestas comissões, mas estava agindo nos bastidores, nos ajudando. Então, senador Gin, Deus lhe pague, Deus o abençoe por tudo aquilo que o senhor fez como homem político, como cidadão brasileiro, mas também como cristão convicto, como católico, né? Deus o abençoe. Muito obrigado, o senador Gin Agelo, do Distrito Federal. E penso que, basicamente, aqueles senadores que eu deveria agradecer em primeiríssimo lugar, né? Agradeci. Claro que devemos lembrar também a atuação extraordinária, né, da bancada evangélica na Câmara, né, porque todos esses processos estavam tramitando no Senado, mas também na Câmara nós tivemos o apoio, né? Então, o deputado Paulo Freire, que é o líder da bancada, mas também o deputado Marcos Feliciano e outros deputados, né, que estiveram, João Campos e os assessores, etc. Tudo isso foi uma extraordinária demonstração de que o povo cristão, católicos, evangélicos e também até mesmo os espíritas, que no campo do aborto são muito unidos a nós, né? Toda essa realidade, né, de coalizão funcionou, né? Isto sim, isso é um verdadeiro ecumenismo. Isto é o ecumenismo como ele deveria ser, ou seja, a atuação dentro desse campo da caridade comum. Como disse o Papa, e eu fiz questão de salientar nesses dias, num vídeo que está à disposição no site, a política é uma forma elevada de caridade, em que a gente deixa de lado as nossas diferenças e trabalha para o bem comum, para o bem da nação, para o bem de todos. Então, eu gostaria de dirigir uma palavra, né, aqui às pessoas que têm tendência homossexual, que têm dificuldade de identidade sexual.
todas essas pessoas que vivem esse drama pessoal, eu quero lhe dizer o seguinte: nós não odiamos você. Muito pelo contrário. Queremos lhe fazer o bem. Queremos o seu bem. Mas nem sempre é possível que nós estejamos de acordo naquilo que significa o bem para você e o bem para a nossa sociedade. Então, a igreja, nós cristãos, convidamos os homossexuais a viverem uma vida de castidade, não é? Uma vida em que eles não precisem usar pessoas sexualmente e serem usados sexualmente para a gratificação sexual, porque nós pensamos que é o melhor para você. Não se trata de tratar ninguém aqui com preconceito ou deixar de dar o valor às pessoas, porque cada pessoa humana tem uma dignidade inestimável, uma realidade imensa. Agora, eu só posso dizer uma coisa a você que tem esse tipo de dificuldade sexual e dificuldade de identidade. Saiba que você está sendo usado. Você está sendo usado por uma ideologia que não ama vocês. É a ideologia marxista. Qual é a finalidade da ideologia marxista? Destruir a família tradicional. Vocês, homossexuais, são somente digamos assim, a testa de ferro que está levando a pancada que eles estão usando para destruir a família tradicional. A finalidade da ideologia marxista é destruir a família tradicional e não defender os homossexuais. E a prova disto é que quem mais matou homossexual na história da humanidade foram exatamente os marxistas. No dia que esse movimento gaysista que usa você, homossexual, o movimento gaysista usa você, que é homossexual. No dia que esse movimento gaysista começar a condenar o fato de Fidel Castro, em Cuba, ter levado centenas de homossexuais ao paredão e assassinado, às prisões, quando o movimento gaysista denunciar o fato de que a Rússia e a China levou mais homossexuais aos campos de concentração, aos Gulag, à Sibéria, do que qualquer outro movimento histórico, quando eles denunciarem isso, eu vou levar a sério o movimento gay. Né? Por enquanto, eles são simplesmente instrumento dos marxistas, que não querem absolutamente defender os homossexuais. Ou seja, esses militantes gaysistas estão nessa história ou iludidos ou por interesse financeiro, porque corre muito dinheiro nessa história, né? Ou porque são marxistas verdadeiramente. Ou os três, né? Não é que uma coisa exclua a outra. Mas o fato é que você, homossexual, normal, que a gente encontra no dia a dia, você não precisa ser usado por essas pessoas que não querem defender os homossexuais, só querem destruir a família tradicional. Esse é o grande problema. Então, e o último ponto que eu gostaria de colocar, aquilo que foi decidido uns 15 minutos antes de nós iniciarmos a nossa aula, que é o Plano Nacional de Educação. Bom, Plano Nacional de Educação, a tramitação foi o seguinte: nós conseguimos um movimento, unimos os cristãos e conseguimos, através do senador Álvaro Dias, do Paraná, conseguimos que o senador tirasse do seu relatório, toda a questão de ideologia de gênero que estava dentro do Plano Nacional de Educação. O que acontece é que o relatório do senador Álvaro Dias, infelizmente, não foi vitorioso, mas para aquilo que é a nossa
causa, que é a questão de retirar do Plano Nacional de Educação a ideologia de gênero, o substitutivo que foi apresentado pela base governista, pelo senador Vital do Rego, o substitutivo também retirava a ideologia de gênero de dentro do Plano Nacional de Educação. Então, já que não estava mais lá, então foi aprovado. Na última hora se tentou ainda reintroduzir a ideologia de gênero dentro do Plano Nacional de Educação, graças a Deus não se conseguiu, então está aprovado no Senado. Mas como foi um substitutivo, então agora o Plano Nacional de Educação deve voltar para a Câmara dos Deputados, para lá, então, mais uma vez, termos o nosso trabalho e vamos continuar muito atentos a isso tudo. Então, queremos agradecer a esses dois batalhadores, o senador Álvaro Dias, do Paraná, e o senador Vital do Rego, que, embora lutando em lados diferentes politicamente, estavam os dois de acordo de retirar essa realidade da ideologia de gênero de dentro do nosso Plano Nacional de Educação, o que foi uma vitória extraordinária. Então, vejam só, hoje, graças a Deus, nós temos aí um grande presente de Natal, né, por menino Jesus. Temos aí um belo 3-0 por enquanto. Só gostaria de dizer umas últimas palavras com relação à nossa atitude diante disso tudo. Em primeiro lugar, não está vencida a guerra. Foram 3 batalhas importantes, mas ninguém fique eufórico. Devemos sim ficar agradecidos a Deus, devemos sim ficar agradecidos a Nossa Senhora por isso tudo. E aqui, não roubar a glória de Deus. Ninguém se ufane, né? Quando Henrique V fez uma batalha, é uma peça de Shakespeare, agora o número do Henrique me fugiu, mas acho que é Henrique V. Tem uma peça de Shakespeare que Henrique V estava fazendo uma batalha na véspera da festa de São Crispim, e uma batalha contra os franceses. Como ele fez essa famosa batalha e venceu, onde o número dos ingleses era muito reduzido, o número dos franceses era enorme, no final da vitória, o rei decretou que se algum homem se ufanasse, se algum homem se vangloriasse daquela vitória, que ele fosse processado, julgado e enforcado. Por quê? Porque a vitória pertencia a Deus. Então o rei decretou que nas igrejas se cantasse o Te Deum e se cantasse aquele salmo Non nobis Domine, sed nomini tuo da gloriam. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá a glória. Então, vejam, em primeiro lugar, essas 3 vitórias não pertencem a ninguém de nós, porque pertencem a Deus. Em segundo lugar, mesmo se nós fôssemos procurar os agentes humanos, nós deveríamos dizer aqui que o seu nome é multidão. Porque, graças a Deus, foi a atuação desta rede enorme de entidades pró-vida e pró-família no nosso país. Isto quer dizer, entidades católicas, evangélicas, espíritas, a atuação na internet, mas também a atuação de presença no Senado, a atuação junto a padres e bispos, para que padres e bispos também entrassem conosco, pastores, essa informação para que as pessoas soubessem tudo o que estava acontecendo. Quer dizer, nós estamos aqui diante de uma rede enorme, e a atuação dos políticos e dos seus assessores. Quer dizer,
tudo isto, né, mostra o quanto nós precisamos uns dos outros. E a ninguém de nós pertence essa vitória a não ser a Deus. Então, a importância da atuação de cada um de nós. E eu quero dizer isso por quê? Porque muitas vezes o pessoal que é militante pró-vida e pró-família fica desanimado, porque às vezes só vem má notícia, só vem má notícia, só vem má notícia. Muito bem, nós estamos concluindo o ano 2013 com essas 3 boas notícias, 3 excelentes notícias. Estamos aí iniciando, não é, a Semana Santa do Natal, no dia em que se canta a antífona, ó sabedoria, ó sapiência, que se encarnou, vem do céu e nos dará prudência. Né? Essa oração. Então, vejam, meus queridos, nós estamos nesse esforço juntos e é importante nós lembrarmos disso. Estamos no início, somente no início. A nossa militância, ela despertou, mas ela é simplesmente uma fração infinitesimal daquilo que pode ser. Pode aumentar mais ainda. Nós somos centenas de milhares, mas nós precisaríamos ser milhões. No dia, quando nós formos milhões, o país estará completamente diferente. Se sendo centenas de milhares, as coisas já estão mudando. Então, quando formos milhões, será muito diferente. Agora, um outro ponto, gostaria de salientar. Vejam, mesmo assim, a nossa atuação que conseguiu essa grande vitória, ela ainda é pequena. Por quê? Porque o pessoal da cultura da morte e o pessoal que quer destruir a família, eles atuam nisso o tempo todo. Eles dedicam a esta causa a sua vida inteira. Então nós precisamos também interromper nossos projetos pessoais, pelo menos em parte. Ou seja, nós não podemos continuar vivendo nossas vidas como se nada estivesse acontecendo. Não, nós precisamos arregaçar as mangas. Vejam que é possível fazer algo. É possível fazer algo. Podemos fazer mais. Podemos fazer mais. Então, que isto sirva, né, para dar não somente ânimo, mas verdadeira esperança cristã às pessoas que compreendam. Vejam, quando nós damos o nosso pouco, a graça de Deus aumenta e multiplica. É a graça de Deus. Não há outra explicação a não ser a graça de Deus atuante em cada um de nós. E que ela haja no seu coração e que nos seus projetos para 2014 você comece a, se não dedicar a sua vida inteira, pelo menos dar uma boa parte da sua vida para essa realidade de defesa da família e da vida, que é fundamental para o futuro do nosso país, para o futuro do cristianismo no Ocidente, para o futuro das nossas famílias. Então, vejam aí, um grande glória a Deus, um grande agradecimento a Deus e um imenso obrigado a tantas pessoas escondidas que trabalharam nisso tudo. Eu disse para vocês que esse movimento não tem centro, mas, e eu não conheço todos os que estão trabalhando nisso, mas eu quero me lembrar de algumas pessoas cujo nome eu não posso revelar aqui, que passaram esses últimos meses sem dormir, sem comer direito, sem ir ao médico quando precisavam urgentemente ir ao médico, sacrificando verdadeiramente a sua saúde, se entregando para essa luta. Ao ver o tamanho da doação dessas pessoas, pessoas que sacrificaram suas famílias, pais de família que deixaram suas casas, pais de família que deixaram suas esposas e seus filhos para estar neste projeto
quando eu vejo o exemplo dessas pessoas, eu me sinto pequenino. Eu, que sou padre, sinto que poderia dar muito mais. Então, aqui eu não vou dizer os nomes, Deus é quem vai dar a recompensa a essas pessoas, mas quero aqui louvar a Deus, porque o louvor é dele. Louvar a Deus por fazer com a sua graça tanta coisa na vida de pessoas extraordinárias assim. Devo também lamentar, não é, que algumas pessoas ainda não aprenderam a se livrar um pouco da cultura marxista de luta de classes, né? Nós não estamos fazendo luta de classes. Quem faz isso são os marxistas. Nós estamos defendendo os valores, o patrimônio, né, do Ocidente cristão. Mas, infelizmente, eu devo lamentar que algumas pessoas, na hora de fazer a cobrança para os senadores, ainda não aprenderam o que é uma cobrança feita por uma pessoa que sabe o que é política e sabe o que é ser cristão. Ou seja, não é necessário xingar, né, essas pessoas se nós queremos obter alguma coisa delas. Né? Então é importante entender o seguinte: se o sujeito é um adversário total e completo, que você sabe que ele não vai mudar de ideia, então, veja, não adianta xingar. O que adianta é, sim, minar a base eleitoral dele para que ele não seja reeleito. Está entendendo? Se o sujeito é um possível aliado, mas que ainda não está trabalhando conosco, então também xingar não vai ajudar. Criticar, sim, claro, criticar, dizer, né, para o senador, para o deputado, o senhor não vê a enormidade que o senhor está fazendo, o que o senhor está fazendo é horrível, fale tudo aquilo, mas não é necessário agredir verbalmente as pessoas. Né? Infelizmente, algumas pessoas ainda não entenderam como é que se faz o jogo político e, não somente o jogo político, qual é a atitude cristã normal. Né? Por quê? Porque quando você se dirige a um senador, a um deputado, se você quer obter alguma coisa, né, a pior coisa que você deve fazer é xingá-lo, é ser desrespeitoso com ele. Não é verdade? Agora, se você quer somente um desabafo, tudo bem. Então, agora, se você vai xingá-lo em público, bom, aí já é um problema que você vai ter que um pouco ver se o que você está dizendo não é exatamente de alguma forma um crime, um delito de alguma natureza, de calúnia, difamação, etc. Bom, aí são problemas que eu não posso. Você tem que ter muita certeza que você tem provas daquilo que você está fazendo. Né? Então, é simplesmente para a gente entender o seguinte, que a gente consegue muita coisa quando sabe dialogar politicamente, né? Quando sabe exatamente a arte da política, que é a arte de deixarmos de lado as diferenças para trabalharmos para um bem comum. Você vai dizer, mas padre, esta é a atitude quando nós estamos lidando com militantes marxistas radicais, precisamos ser respeitosos com ele, etc e tal, isso e aquilo. Então, veja, nós temos que entender o seguinte: raramente, as pessoas que estão eleitas aí são militantes ao ponto de que, em primeiro lugar, eles querem a ideologia deles. A primeira coisa que um político quer é a reeleição dele. Está entendendo? Então, é evidente que aqui então nós temos uma forma de negociar.
Agora, é evidente, existem aqueles que são realmente militantes, que são realmente ideólogos, e as pessoas não deveriam ser reeleitas, pronto, acabou. Então, a melhor forma que a gente tem de protestar essas pessoas é fazer campanha contra eles para que eles não sejam reeleitos, tirá-los do poder, em resumo, tirá-los do poder. Né? Então, um pouco é o resumo daquilo que eu vejo, né, daquilo que aconteceu nesses dias. Conseguimos algumas coisas. É evidente que são simplesmente batalhas. A guerra ainda não está vencida. A guerra só estará vencida quando nós tivermos no país uma alternativa. Ou seja, quando tivermos um movimento cristão com valores conservadores e que se apresente como tal, organizado, articulado e pronto para ser eleito e chegar ao poder. Essa alternativa, por enquanto, não existe. Então, vamos atuando da forma como é possível. Tá bom? Então, agradeço vocês. Quero incentivar as pessoas, principalmente você que é do estado destes senadores que eu citei aqui e que atuaram positivamente. Quero incentivar você a manifestar sua gratidão ao seu senador, tá? Então, assim, penso que na hora de cobrar, todo mundo lembra de falar com o senador. Na hora de agradecer, poucos lembram, né? Então, vamos lembrar daquele milagre de Jesus com os 10 leprosos, né? Somente um voltou para agradecer, mas que nós sejamos aquele leproso que voltou para agradecer. Tá bom? Deus abençoe você. Nós iremos ter um recesso do nosso programa ao vivo, agora para o Natal e o Ano Novo, e retornaremos nas primeiras semanas ali de janeiro. Você vai receber a nossa newsletter, nós vamos disparar nos meios sociais, quando nós então retornaremos em janeiro, né? Sei que vocês vão estar de férias, etc., mas é sempre bom a gente se encontrar para o nosso programa ao vivo, tá bom? Deus abençoe você e gostaria de pedir, nesses dias, né, nós iremos articular um pouco uma campanha no nosso site. Você vai certamente receber aí um e-mail para aqueles que quiserem se associar. Nós estamos mudando a nossa forma de pagamento interno do site. Então, vão continuar as formas antigas, ou seja, aqueles que se associam ao site pelo PayPal, pelo PagSeguro, mas vamos ter também a nossa forma de pagamento dentro da nossa própria plataforma, de tal forma que não precise mais migrar para um outro site, e vamos criar um sistema também de ajuda, porque tem muita gente que está querendo se associar ao site, mas não consegue, né? Nós descobrimos esse furo, né? No sistema. Muitas pessoas que quiseram se associar entraram em contato conosco reclamando: olha, não consigo me associar, não consigo pagar, e nós então vamos agora ter que resolver, vamos provavelmente contratar, né, algum funcionário para entrar em contato, né, telefônico por aquelas pessoas que têm dificuldade de se associar ao site. Então, para aumentar um pouco, expandir o número de alunos inscritos e que nos ajudam através do pagamento, né? Nós, dentro em breve, vamos mostrar para vocês o nosso novo estúdio, que não tem cenário ainda, mas o estúdio já está praticamente pronto. Agora, antes do Natal, se Deus quiser, eu vou lá para fazer a bênção, né? E assim nossa família do site padrepauloricardo.org vai crescendo e vamos aumentando, com a graça de Deus, essa atuação. Que Deus lhe pague, continue unido conosco na oração, a sua oração nos sustenta, né? Nós rezamos por vocês, vocês rezam por nós, somos uma família, somos uma rede, não somente política, somos uma rede de oração. Rezemos também pelos nossos políticos, para que
Deus os abençoe e os livre das tentações, que certamente são muitas. Tá bom? Deus abençoe. Um feliz e santo Natal a todos. Nesses dias agora eu vou mandar uma mensagem de Natal para todos vocês e que realmente Deus seja louvado através da nossa vida, não somente da nossa oração, mas do nosso comportamento, nossa forma de agir na sociedade. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.